Diretamente de 2015, voltando a apresentar o TFG. Agora com um pouquinho mais de tranquilidade. Um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Hashtag orgulho do meu TCC. Que coisa boa. Coisa boa, né? Coisa boa. Coisa boa. Quando você faz um trabalho com amor, é isso. É alegria, é sentimento bom, né? Como você diz, faz sentido. E aí, quando você olha para trás, você olha com alegria, com o sentimento de que dei o meu melhor, fiz o melhor. Exatamente. E esse projeto, o Viver o Patrimônio, que agora é o VOP Digital, né, trouxe, junto com os alunos, com as ideias aí, de Dona Tamires de Oliveira, né, Tamires, que eu sei que você está me ouvindo aí. Criamos aí o hashtag Orgulho do Meu TCC, que é uma verdade. Quem tem orgulho do TCC está aqui, botando a cara na tela, mostrando o seu trabalho, né? Com muito orgulho, com muito prazer, com muito amor. E Dona Gabriela Paixão, a arquiteta e urbanista Gabriela Paixão, é a nossa convidada da vez. Abrimos aí 2021 com grandes trabalhos e o seu não poderia faltar. Claro, né? O nosso sim. Vamos dar um sim para a vida, sim. Vamos dar um sim. Sim para a saúde. Até o sim é diferente, vocês vão ver, né? Vamos dar um sim para a vida, um sim para a saúde, um sim para o amor, um sim para a positividade e para a educação, né? Mas para a educação, sim com C? Explica aí o que é esse sim com C, moça. Pronto, na época eu falei, vou colocar aqui uma simbologia do que é educação, né, de fato. A educação, ela, segundo Paulo Freire, que foi uma das pessoas que mais me inspiraram dentro do processo de estudar a educação para depois criar um produto, né, uma arquitetura integrada a isso, o SIM é o Centro Integrado de Mussurunga. Sim. Sim. Porque, na verdade, a ideia da educação é ser algo inovador, diferente, trazer para pensar, trazer para analisar e trazer para integrar todas as coisas. E o Centro Integrado é justamente trazendo isso. É a integração da arquitetura com a educação, é a integração da arquitetura com a área que a gente está introduzindo, o projeto, a integração do espaço que a gente está colocando no projeto com as áreas circunvizinhas, como uma forma de abraçar realmente o bairro, abraçar a população e abraçar aqueles estudantes dali que estavam, segundo as minhas pesquisas na época, tinham essa carência de um espaço pensado para aprender. E de onde surgiu essa ideia de trabalhar no final de sua graduação, trabalhar com um tema tão complexo que é montar uma escola, fazer o projeto de uma escola. E você traz um projeto que não é uma escola qualquer, é uma escola que tem um porte muito grande. De onde surgiu essa ideia? Como surgiu essa ideia? Pronto. O que eu sempre entendi, né, compreendi como sentido da educação era justamente não criar barreiras para nada. A educação em si, ela é esse fator empoderante, né, empoderador, de você criar pontes e acessos a tudo. Levando em consideração essas palavras-chave, né, acesso, contra barreiras, tirando obstáculos e aberto a tudo, eu pensei, por que não criar uma área que é o início de tudo, o começo e a base de tudo, que é a educação, que é o ensino, né, do fazer pensar, do fazer criar, do sair da caixa, e criar um espaço justamente que você, vendo, você consegue entender o que é essa proposta, né? Da escola sem muros, da escola sem obstáculos, da área aberta, do convidar para trazer para dentro isso. Olha aqui. Olha aqui. Tão lindo. Levo como exemplo sempre para as minhas aulas, sabia? E muitos alunos que fazem o projeto de escola, eu dou para eles copiarem, para se inspirarem, tá? O projeto é um projeto belíssimo, tudo muito com cuidado, feito com cuidado, com amor, com atenção. As plantas estão todas ali, todas.
As 30... Isso é planta. É 33 tanta planta. plantas. Nessa época eu não tinha escutado. Olha, escutem. Revit. Revit, com certeza. Na minha teimosia, quis fazer esse projeto todo. O conselho é invistam em BIM, tá? Estudem Revit. Estudem, porque é uma ferramenta que não economiza só tempo. Ela economiza seu juízo e sua saúde mental. É muito bom. Exatamente. Para sair do CAD e dominar o Revit, não tem jeito. Né? Você consegue trabalhar muito rápido e você consegue ter precisão naquilo que faz e ter tranquilidade para criar. Né? Para criar. Porque o desenho técnico sai automático. Né? E o tempo que você levaria desenhando, você consegue agora ter esse tempo para criar, para imaginar, para filosofar. Não é? Exatamente. Então, o tempo que eu levei para poder criar aquela estrutura, né, que é uma estrutura aérea, que eu fiz o detalhamento daquela estrutura no Revit em 2 tempos, no CAD foi 1 semana. Então, é só para vocês entenderem o processo. Só para ter uma ideia do processo. Sem trauma, é só o conselho. E hoje você já sabe o Revit, mais ou menos? Amor, depois de um desespero desse, a gente tem que saber, né? Porque a gente só passa o drama uma vez na vida. Tem que se atualizar, né? O arquiteto ele precisa se atualizar. O profissional precisa se atualizar. Eu vim da prancheta, passei pelo AutoCAD, foi uma dureza me atualizar para sair da prancheta e para o CAD, foi uma dureza, eu sofri. E para sair do CAD e ir para o Revit, eu fui sorrindo, porque quando eu vi, com 2 traços, né, você faz um corte, meu Deus, quantos cortes você quer? Diga aí que eu faço quantos você quiser agora. Pois é, me desesperei quando eu tinha que fazer, né, no mínimo 4, e como minha área era muito grande, então eu tive que seccionar a parte em várias pranchas, então, enfim. Mas, eu me lembro do seu desespero, eu me lembro. Não, eu estou com o pessoal aí, toda hora me cobrando, cadê o seu TCC? Liz, cadê seu TCC? Quando é que você vai apresentar seu TCC? Eu estou com ele aqui, na minha cara aqui. Peraí que... Velhinho, velhinho. Eu lembro. Quando é que vai apresentar, Pro? Quando é que você vai apresentar o seu? Uma hora dessa. Eu lembro disso aí. A gente passava de mão em mão, lia, relia, via sumário, aí olhava a informação, fez assim, eu esqueci de botar isso aqui. Ô, gente, TCC é uma emoção. TCC é uma ansiedade tão gostosa. Betina disse que ela que vai me entrevistar, né? Ela vai apresentar o TCC dela, aí depois ela vai me entrevistar. Eu digo, tá bom, tudo bem. Deixa acabar a lista que tem para apresentar, e aí eu apresento o meu. Afinal, eu também tenho orgulho do meu TCC, né? É claro, claro. Todo mundo tem. Depois, gente, a gente tem que... Aquele negócio ali faz sentido para a gente. Se faz sentido, é um orgulho. Exatamente. Pelo amor de Deus. Faz muito. Para mim, foi um orgulho muito grande apresentar o Sim. Fazer o Sim, criar o Sim. Nutrir o Sim. É legal, do zero, né? Começa do zero, do nada, com uma ideia na cabeça e um lápis na mão. E foi uma coisa, foi realmente maternal um TFG, porque no meu momento de criar, Liz vai lembrar disso, o meu TCC era algo completamente o contrário do que eu pensei. Foi uma ideia que veio, assim, completamente do nada. Eu olhei e fiz, não faz sentido, o que eu estou pesquisando aqui não faz sentido, eu não quero fazer isso para mim. Eu lembro da sua ideia apresentada na sala de aula, e eu olhei para você e digo, meu Deus. Sem um semblante de quem estava fazendo aquilo ali, sem nenhuma proposta de... Isso aqui que eu estou fazendo, eu acho bacana, eu acho legal, mas... Sabe? E eu olhei para você naquele momento e eu pensei assim, meu Deus, ela tem
tanto potencial. Por que ela quer ficar em uma caixinha? E botando uma caixinha, botando todo mundo nas caixas, né? Eu não tava querendo ficar na caixa sozinha, não. Tava querendo botar todo mundo na caixa. Os velhinhos tudo na caixa. Era um centro de idosos e era na Graça. E você queria trabalhar com arquitetura de container. Exatamente. Eu tenho uma memória incrível, meu Deus. Eu não bebo justamente por isso, sabia? E agora eu já soube que açúcar também não é bom para o cérebro. Então já vou cortar açúcar também. Cortar. Daqui a pouco eu vou cortar tudo. Só vou comer folha. Daqui a pouco o Luiz está fazendo fotossíntese e ninguém entende. Mas a memória, ó, perfeita. A memória perfeita. De elefante. Pois é. Então, ela lembra bem que eu fiz a apresentação e, assim, a arquitetura em si estava legal, estava bacana, era uma ideia interessante. Na época, era uma ideia interessante. Não era tão conhecido quanto é hoje, né? Porque foi mais introduzida a ideia dos containers desses tempos para cá. Mas não fazia nenhum sentido. Fazer um condomínio para idosos dentro de containers, na minha concepção, antes e agora eu ainda compartilho desse mesmo pensamento, não fazia sentido. Para mim, eu tinha que começar com o começo, não era com o final, eu tinha que começar pela ideia, pela construção de um pensamento, pela construção do ser pensante. Eu vou fazer um condomínio para todo mundo ser vizinho e no dia seguinte nem saber se o vizinho está vivo. Pois é. E aí você pegou a ideia da educação. Da educação. Isso. Eu queria realmente alguma coisa que convidasse as pessoas a sentirem um espaço e pensarem fora da caixa, fora do que era o habitual, fora do que é o conceito pronto. E dentro claro, de uma filosofia existente, né? Eu trouxe a Escola Parque, que já são filosofias de estudo já criadas, né? E nutridas, e existe só um exemplo aqui na Bahia, em Salvador, desse estilo de arquitetura. Mas eu queria mais coisa, mas enfim. Vou mostrar aqui o corte, pessoal. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita! Olha que coisa bonita, olha. Tudo no CAD, tudo. Eu não estou vendo. Compartilha a sua tela. Compartilha. Não tá vendo, peraí? Ainda não. Compartilha a tela. Vou compartilhar agora. Agora. Você está apresentando. Estou apresentando. Pronto. Agora vai para a tela do CAD. Olha que coisa linda, que coisa majestosa. Que coisa linda, gente. Tudo isso no CAD, olha que coisa maravilhosa. E tudo detalhado. Tudo detalhado, não tinha nenhuma informação. Não tinha nenhuma informação faltando aqui, não. Tudo orgulho do TCC, né? Tudo detalhado. Aqui. Cada altura certinha. A logomarca, a minha gradil. Aqui, a logomarca é o mesmo símbolo do gradil, que o símbolo do gradil é o meu partido, né? O meu partido, essa daqui é a estrela de Davi. A estrela é 6 pontas, o nosso hexagrama. E eu coloquei esse mesmo símbolo, né, do hexagrama em vários elementos do prédio. Ele visto de cima, né, na planta de localização tem, ele visto de cima, vou ver se eu consigo abrir aqui, porque para vocês verem, o arquivo é pesado, então ele requer um pouquinho de paciência. Agora imagine isso, um ser humano para apresentar esse negócio, já está naquele desespero, naquela ansiedade, e é o arquivo travando, enfim, é isso que cai de trás no coração das pessoas. Diferente do Revit. É, colocar diferente do PDF, levinhas. Tá vendo aqui? Cada cortezinho aqui, ó. Eu peguei aqui, ó, cortezinho. Ai, que bonitinho. Nunca mais tinha visto. Gente, são 6 anos. São 6 anos sem
São 6 anos sem lamber minha cria, eu tenho que olhar tudo mesmo. É isso Cada mesmo. minha rampinha, escadinha, bonitinha. Tudo calculado, escolha do telhado, material para o telhado, inclinação, o Tudo, tipo de forro, de iluminação. tudo, tudo. Até porque, como é um projeto específico, né, que é uma área, que é um projeto de educação, que é uma área de estudo, né, e a minha proposta é realmente que a escola tenha vida o dia inteiro, é uma proposta de ensino integral. A ideia é que a escola ela tenha vida da manhã até o final da noite, quando a última turma sai. Então, ela ficava aberta, né, para acolher os estudantes o dia inteiro. Sendo assim, precisava realmente que o ambiente estivesse propício para receber em todas as horas, né, em todos os meses. Então, foi estudo térmico, foi estudo de insolação, tudo levando em consideração o conforto de quem ia estudar lá. Aqui é a minha apresentação querida e amada do meu trabalho de conclusão de curso. O SIM, como eu falei, né, que a nomenclatura para o meu projeto, que é o Centro Integrado de Mussurunga, que a ideia é de trazer desde o nome dele qual era a proposta, né, de integração de todas as áreas, de educação, de arquitetura, de ambientação do bairro, enfim. Essa é a parte, né, só para justificar as informações. E eu abri a apresentação com essa frase de Paulo Freire, que para mim faz muito sentido. A educação tem caráter permanente. Não há seres educados e não educados, estamos todos nos educando. Existem graus de educação, mas estes não são absolutos. A educação ela não tem fórmula, ela está pronta a seguir, e a fórmula, na verdade, ela é construída e revelada a cada passo da união do todo, né? Na verdade, isso é uma construção em conjunto, do educando, do docente e da instituição. A introdução do trabalho é falando sobre o panorama atual da cidade que eu escolhi criar o projeto, que é na cidade de Salvador, em qual a população passa por um processo de agravamento de tensões sociais e com o crescimento da marginalização, a parcela da população mais vulnerável é a juventude. E, de fato, esse o público principal da escola, do centro integrado. Esse aqui foi, na época, uma ilustração do MEC, que demonstrou mais ou menos a quantidade de evasão escolar, né, desde a integração, né, do começo da idade escolar até o terceiro ano. Na verdade, esses dados aqui, claro, né, são 6 anos sem atualizar, já estão até defasados. Mas, basicamente, mostra o que é o plano de educação daqui. E a ideia da escola, desse Centro de Integração de Mussurunga, é que fosse um ensino público. Então, o cenário era ainda mais problemático. Os três principais problemas enfrentados pelo sistema público de ensino é o baixo rendimento estudantil, a evasão escolar, como eu tinha falado antes, a falta de interesse em atividades complementares, porque não há um sistema que impulsione os alunos a se integrarem em áreas e interesses, né, correlacionados com a escola. O grande índice de violência dentro e fora das salas de aula, o qual o Brasil faz parte das listas dos países com os estudantes que passam menos tempo na escola. Para tanto, a escola é a alternativa mais viável para preencher lacunas sociais e criar novas perspectivas e realidades para os jovens. Os quadros que a gente mais encontra aqui e correlacionados com o ensino público, né, que é a juventude ociosa, por conta das atividades não paralelas com a escola, trabalho infantil, como forma de sustentar não só o tempo ocioso, mas também por conta, né, da característica social da população, e o ensino precário, porque a escola não dá conta
né, pelo recurso que tem e pelo desinteresse real, né, de criar ambientes propícios e necessários para conseguir integrar essa parcela da população, que é uma grande parcela da população. Tem essa frasezinha também de Jean Piaget, que é: o principal objetivo da educação é criar indivíduos capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. É justamente educar para criar seres pensantes, seres que não querem só parar e repetir padrões, e sim ampliar horizontes a partir da luz do conhecimento. Isso daqui, para mim, foi uma das chaves para criar até o próprio partido, né? A luz do conhecimento, criar e ampliar horizontes. E educar não é só o fato de passar informação, é dar a escolha, é criar a escolha e abrir isso para quem quer escutar. Primeiro, a introdução do que é o Centro Integrado de Mussurunga. Nesse contexto, o SIM, o Centro Integrado de Mussurunga, que oferece, como o nome mesmo sugere, a integração da juventude à comunidade. A educação, cultura através do método de ensino integral, atividades para os jovens e adultos no bairro de Mussurunga e regiões circunvizinhas. A ideia é que o centro, né, o espaço do Centro Integrado de Mussurunga, não ficasse fechado apenas para os moradores do bairro de Mussurunga, que ele conseguisse abranger mais 5 bairros que têm tantos problemas quanto o bairro de Mussurunga daqui de Salvador, que é Cajazeiras, Bairro da Paz, São Cristóvão, Vila Verde e Estrada Velha do Aeroporto. Esses 5 bairros, somando com o Mussurunga, formam as nossas 6 pontas. As 6 pontas que vocês vão enxergar na proposta do desenho, né, da arquitetura em si. Foi baseado no sistema de escola-parque, escola-classe, que foi criado por Anísio Teixeira. É um sistema, uma filosofia de ensino junto com a arquitetura. O SIM, ele tem a capacidade para mais de 1.300 alunos, sendo distribuído entre estudantes do ensino infantil, desde a creche, até os estudantes matriculados no sistema EJA, que é a Educação para Jovens Adultos. A solução, né, do centro de ensino é o ensino integral, onde tem a educação infantil, primeiro ao 9º ano, e ensino médio, todos eles nesse sistema classe e da escola classe e escola parque, em que eles entrariam na escola pela manhã e teriam a sua matrícula, né, sua grade matricular, distribuída entre manhã e tarde, onde eles têm as matérias já pré-selecionadas, né, pelo ensino, isso daí não mexeríamos, mas à tarde fariam atividades extracurriculares, para que a outra turma da tarde estivesse na manhã estudando as matérias curriculares de praxe. E aí a escola teria vida o dia todo. E à noite viria os alunos do ensino de programa para jovens adultos. Essa frase aqui, para mim, é maravilhosa. Educação é um direito adquirido. E nunca esquecida. A justificativa para a criação dessa minha proposta, né? O mito da caverna de Platão, ou alegoria de Platão. Esse mito, né, essa alegoria, que eu entrei em contato na época que eu estudava filosofia na escola, ele quis trazer um pouco sobre essa metáfora do conhecimento, onde, quando nada se sabe, tudo amedronta. E quando a gente não enxerga o que está lá fora, porque dá medo disso aqui, que é criado pela falta de conhecimento, a gente nunca abre as portas para um mundo exterior, um mundo mais amplo, um mundo mais sem muros, sem obstáculos. A gente se coloca dentro das sombras amedrontadoras de um mundo
que foi criado ao invés da gente se abrir para o mundo das ideias, do conhecimento. E só o conhecimento, a luz do saber, que consegue interromper esse padrão de medo e de correntes, né? As correntes seriam a ignorância, o preconceito, a aparência e a atitude passiva. Por quê? Primeiro, porque eu escolhi aquela área de Mussurunga e a área, né, o espaço dos bairros que eu queria correlacionar com o SIM. Primeiro, a marginalização na região e das adjacências. A ineficiência de políticas públicas e o cenário de ensino público. Para eu escolher onde é que ele seria, né, instalado a escola, eu fui em cada escola do bairro, analisar o corpo docente, a estrutura arquitetônica, o horário das salas de aula e conversei com alguns alunos. Então, era uma comunicação mais sensível, mas dentre todos os... E a área também que eu fui escolher onde eu instalaria, né, onde eu colocaria o centro, é justamente a ligação entre todos esses bairros. Essas aqui foram as escolas que eu visitei, 5 escolas públicas de lá do bairro de Mussurunga, e nenhuma dessas, claro, sugere o ensino integral, segundo a Secretaria de Educação do Governo da Bahia. Das escolas, aqui tem várias fotos de áreas externas, de salas de aula, dessas escolas que eu visitei. Essa daqui é o Colégio Pinto de Aguiar, que fica no setor C, lá em Mussurunga. Esse é o Célia Nogueira. Isso é um depósito a céu aberto, mas, na verdade, era um pátio descoberto, então as crianças não tinham essa alternativa de ficar durante as horas sem aula. Esse é o espaço de convívio do Newton Sucupira, que, na verdade, é uma área aberta que trouxeram algumas cadeiras ociosas para o lado de fora. E esse é um auditório do Colégio Raul Sá, que está super lotado. Na verdade, essa foto aqui não mostra quantas pessoas estão em pé nesse espaço. É a única área coberta que eles podiam fazer esse tipo de evento. Os primeiros objetivos, tanto geral quanto específico, para criar esse intuito, né, da escola sem muros, da escola sem obstáculos, não só o fato da filosofia da educação sem limites, né, da educação que tira as correntes. Primeiro, como geral, projetar uma arquitetura que possibilitasse um aprendizado mais leve, né, diferentes formas de apropriação das áreas, das salas de aula e dos espaços de entretenimento separados e consolidar uma escola sem muros, realmente. Eu coloquei entre aspas porque ela está setorizada, então não é totalmente sem muros, ela está setorizada, mas ela não tem obstáculos visuais. No objetivo específico, estaria um espaço integrado, circulações que tornariam, né, um programa mais fluido, espaços que dão ao estudante a oportunidade de pensar e sentir, e criar um pensamento crítico, né, que, na verdade, eu dei a liberdade de citar Descartes de uma forma diferente, ao invés do pensamento que a gente já conhece, penso e sinto, logo existo. Aqui é a área escolhida. Essa área aqui hoje, nesse ano de 2021, ela foi ocupada por um mercado, mas nessa época era um pátio ocioso, né? Era um terreno vazio. Alguns dados do bairro de Mussurunga, que hoje, né, não cabe mais falar, porque já tem um tempinho que esses dados não foram atualizados. Nessa área de intervenção, eu fiz um estudo, né, da área e onde é que que criaria a possibilidade de fazer essa ligação. Então, eu não me contive em criar um espaço somente nesse terreno, que tem 185 metros por 244. Então, é um terreno pequenininho, né? Eu
fui mais adiante. Então, essa praça aqui, que diz ser Praça da Santa, foi batizada pelos moradores, eu intervi aqui também, porque a escola, ela não para aqui. A escola é tudo. O ensino, ele realmente abrange todo o espaço. Então, aqui foi modificada a rota dos ônibus, eu criei aqui um acesso diferente, acesso para carro diferente, e a praça foi revitalizada também como uma área antes da escola, mas que faz parte também do ensino. Aqui é sociabilização, todo mundo tem que conversar. Estudo da legislação, que obviamente é de extrema importância para a gente alcançar, né, Só um adendo, todas as lembra da condições. Praça da Santa? Lembra da Praça da Santa, que não tinha mais santa? Não tinha mais santa. A Praça da Santa, na verdade, ela só teve santa durante o primeiro momento que colocaram a proteção, né, e botaram a imagem dentro. Depois, essa santa desapareceu por marginalização da área mesmo, como eu tinha citado anteriormente, e ficou uma caixa sem imagem, sem nada, uma praça completamente destruída, esquecida, tanto que não tinha utilidade nenhuma, as pessoas tinham medo de ficar nesse espaço, né, de ocupar essa área. Era uma área não ocupada por medo da marginalização. Então, a gente tinha uma área grande, né, porque é uma praça, não é uma praça pequena, a gente tinha uma área grande, ociosa, não utilizada da melhor forma, e que poderia ser, sim, um benefício para a população, esquecido, completamente ignorado. Então, assim, se a gente está colocando um espaço público de ensino e que a gente está ensinando não só a pensar como sentir, como a gente vai deixar a área circunvizinha abandonada e esquecida? A gente vai sentir todo o ambiente. E se essa área é importante para o bairro, ela é importante também para o centro de ensino. Aí eu englobei junto, porque já não tinha muita coisa para fazer, coloquei tudo junto também, né? Porque a gente, né, gosta de trabalho. Aqui, a parte da legislação, como eu tinha falado, né, eu pesquisei no plano diretor, li na LOUS, procurei a zona que estava o terreno, para conseguir os índices e ficar tudo dentro das leis, né, que regularizam o solo. Aqui é a análise de hierarquia de vias, como eu falei, aqui basicamente a via que a gente utilizou, que fica perto, próximo ao terreno, era uma via coletora, na verdade era uma via de acesso, que carros e ônibus passavam, mas mesmo assim eu ainda fiz recolhi, né, tirei um pouco do meu terreno para criar um espaço para entrada de ônibus, por conta dessa via que não estava, né, não tinha capacidade para criar um fluxo muito grande ali de carros. Aqui mais análises, a gente na época, um dos escopos também estava a análise de tipologia do entorno, análise da permeabilidade do solo, raio de influência de equipamentos, daqui são as escolas, né, que seriam as influências para o meu produto, né, todas essas escolas eu já citei anteriormente, para vocês entenderem, todas estão, né, próximas do terreno, eram áreas mais próximas. A Newton Sucupira era mais próximo. Essa daqui é o Célia Nogueira, e esse daqui é o Raul Sá, e o mais distante era o Pinto de Aguiar. Todas essas escolas aqui têm ensino público, mas nenhuma delas estava, né, em condições de receber da melhor forma possível os seus alunos. Estudo dos ventos, aqui já é o desenho da minha implantação, todo pensado justamente como a escola seria ocupada de manhã à noite, então precisava sim do estudo criterioso de conforto térmico
por conta da ocupação, realmente. Aqui é mais uma foto do terreno. Com certeza tinha uma animação, eu adorava animação, para fazer animação das apresentações. Aqui é organograma e fluxograma, agora que fica bacana, agora que fica maneiro. A organização de toda a informação que eu queria trazer para o espaço. Aqui é basicamente o desenho esquemático de como é que está distribuída as atividades do Centro Integral de Mussurunga. A portaria principal, eu criei 2 portarias com estacionamento lateral, depósito de lixo, e aí eu fui entrando. O pátio principal ligava toda a área de ensino e convivência. Levando para trás, para a área para trás, a gente tinha todos os laboratórios, cozinha e uma parede escalada, porque o meu terreno, como vocês podem ver aqui, tem um paredão. A gente usa o que está ao nosso alcance. O que estava ao meu alcance é utilizar o terreno da melhor forma possível. Então, essa parede aqui virou uma parede escalada, sim, senhor. A parede de escalada era o último ponto. Na lateral esquerda tinha a coordenação, né, de educação física, tinha piscina e quadra para alimentar uma parte dos estudantes. E no lado direito tinha outra quadra, um parquinho, mais para as aulas infantis, e auditório com uma portaria, que é a portaria de serviço, que ficava no fundo do meu terreno, na parte lateral direita do terreno, com a área de acesso direto para lá. Esse daqui é o meu programa de necessidades, bem pequenininho, como pode ver, colorido porque as cores, elas geram sensações diferentes em cada um. Aqui eu tenho todos os ambientes, quantitativo desses ambientes, de salas, tinham 36 salas no total, e lembrando que como era um sistema de escola-parque, escola-classe, então 36 salas no total, essas 36 seriam ocupadas o dia inteiro, só que por turmas diferentes, por conta dos horários diferentes. 10 laboratórios, enfim. O conceito do projeto é justamente educação luz, educação saber. O conceito do projeto está baseado na ideia de que a educação luz do saber retira o indivíduo da penumbra do estado de ignorância e inexistência do conhecimento. Assim, o espaço construído propõe a união, a transparência e na relação estudante, escola, comunidade e um novo conceito de espaço de aula. O conceito escola-parque e escola-classe, como eu tinha falado antes, é onde os estudantes têm aulas teóricas com as disciplinas curriculares e as disciplinas comuns do currículo oficial em turnos e alternaria no turno seguinte. Com a escola-parque, as atividades são práticas, como artes, jogos, recreação, ginástica, teatro, música, dança e outras atividades, né, que a gente usaria o espaço desses 2 jeitos. Pela manhã, os estudantes né, dessa turma em específico ficariam nas salas de aula, tendo as disciplinas curriculares do currículo oficial, e à tarde fariam as atividades extracurriculares. Assim como as turmas do lado B ficariam estudando, fazendo a escola-parque, né, com as atividades extracurriculares, e depois, pela tarde, ficariam nas salas de aula. E assim, sucessivamente. Assim, a escola teria esse ciclo de vida o dia inteiro. Esse daqui foi uma das referências conceituais e projetuais mais marcantes que eu tive, que é o Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Ele é o único projeto concretizado aqui em Salvador. Ele foi inaugurado em 1950, ele fica lá no bairro da Caixa d'Água, quem tiver a oportunidade vá conhecer. Ele ainda está inteiro, é muito bacana, o espaço é muito interessante. Conhecido em Salvador como escola-parque. Conhecido por todos como escola-parque. Exatamente. Sendo responsável pelo reconhecimento internacional dos seus principais criadores. Foi Anísio Teixeira, que ele é responsável pelo conceito escola-parque, escola-classe, e Diógenes Rebouças, que é o responsável pela arquitetura
do Carneiro Ribeiro, do Centro Educacional, que é conhecido como Escola Parte. Aqui são várias fotos de lá, de fotos internas, essa informação aqui eu peguei dos sites, tá? Não é, hoje, quando eu fui visitar, eles não me deram autorização para tirar fotos, mas eu conheci o espaço todo, eu consegui entrar, é muito bacana. Outras referências, o Centro Educacional Unificado, ele foi também inspirado nas teorias de Anísio Teixeira. Os mesmos possuem como principal objetivo reestruturar socialmente o lugar onde são inseridos. A sua arquitetura semelhante ao CIEP e ao Centro Carneiro Ribeiro, sendo que o CEL divide as suas funções em blocos separados. Esse daqui é no bairro de São Paulo, essa estrutura aqui, nessa foto aqui primeira, dá para ver como ele é. Internamente, ele é dividido em blocos. Bem, as funções e edificações são separadas, né, de certa forma, os materiais são harmônicos, o concreto pré-moldado e estruturas metálicas. Eu trouxe também essas informações para o SIM. Muitos acessos e corredores impactam no local onde ele é inserido. Esses quatro pontos foram absorvidos para o SIM. Aqui são referências visuais, a fachada da Escola Alemã em Lisboa, muita transparência, né, muita transparência e muita luz entrando e saindo, nenhum obstáculo visual entre o externo e o interno, uma integração bastante interessante. Aqui a fachada do CIEP, colorida, né, muitas cores, com material menos encaixotado, mesmo tendo essa ideia, né, de criar um espaço horizontal, enfim. E aqui as escadas metálicas que eu também trouxe como elemento para o SIM. O partido é essa estrela de Davi, ou o escudo de Davi. O desenho da edificação ele foi baseado na estrela de Davi, conhecido também como o escudo de Davi. A estrela de Davi ganhou vários significados durante a história, mas os historiadores alegam que o símbolo significa as três vertentes do ser humano: corpo, alma e espírito. Assim, uma tríade, como a tríade vitruviana: Venustas, Firmitas e Utilitas. A união das três bases da arquitetura na sua magnitude: a forma ideal, a função e a beleza. A integração proposta pelo SIM, a união das três características indissociáveis de um projeto que pensa no usuário, o significado adotado pelo SIM, que é o Centro Integrado de Mussurunga, é a luz do conhecimento. A estrela, por si só, ela já tem esse significado claro, que é o corpo celeste produtor e emissor da energia com luz própria, pois para o SIM, para o Centro Integrado de Mussurunga, a estrela é o estudante, que vem em busca da luz do conhecimento, pois o significado da palavra aluno é sem luz. Então, aqui são estudantes. O esclarecimento do indivíduo é o caminho para a evolução individual, para a criação de homens capazes de decidir e construir críticas que venham a influenciar o meio em que são inseridos. Essa é a luz do conhecimento. Como a educação também veio para desconstruir alguns padrões, a gente desconstruiu a estrela. A gente desconstruiu a estrela. A gente criou o mesmo padrão de desenho e a gente abriu essa estrela. O pátio principal ficou o centro do nosso escudo, a entrada principal ficou a ponta da nossa estrela, os lados opostos frontais, as edificações de apoio, né, pensando no usuário e no centro, e as edificações de ensino ficaram nas pontas laterais do fundo. E a nossa ponta posterior, ela é imaginária, ela é um espaço integrado. A gente desconstruiu a estrela, a gente trouxe ela e abriu. Assim como é o conhecimento, né? Ele traz um pedacinho e a gente expande. Como o conhecimento é necessário desconstruir paradigmas para, enfim, construir o saber pleno. Engraçado, eu não lembrava dessa frase, mas eu falei exatamente a mesma coisa. Tá vendo como faz sentido? Quando o TCC é feito de coração, a gente não consegue esquecer absolutamente nenhuma informação.
6 anos sem tocar no projeto, no trabalho, e olha a riqueza de informação, olha a riqueza desse trabalho, olha a pluralidade de conhecimento, a riqueza, a qualidade, o conceito, a firmeza, a segurança ao apresentar. Estou aqui só colocando... Você não sabe... Eu estou aqui toda arrepiada falando. Vocês não estão entendendo como a pessoa está emotiva. Que lindo, viu? Nem querer atrapalhar sozinho. Uau, estrelinha. Mas não resisti, tive que atrapalhar, porque estou emocionadíssima. Que trabalho belíssimo, belíssimo. Não me canso de parabenizar. Muito bom. Pode continuar. Ai, que linda. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tentar voltar. Ai, a implantação. Aqui, gente, aqui é a implantação, tá vendo? A ideia justamente de trazer a praça é porque ela fazia realmente sentido nessa integração aqui, ó. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Nada disso existe. Isso aqui a gente criou na hora de fazer o projeto. E o mais interessante, existem elementos aqui que levam, sim, à ideia da tríade. O formato do desenho da santa que foi retirado de lá é uma tríade. São três pontas, do manto dela até o final. O desenho das costas da santa é um triângulo, né, em pé, que vinha trazendo também uma correlação com o desenho do projeto. Essa daqui é o nosso acesso principal, aqui é a nossa estrela desconstruída, e eu tenho aqui o desenho da estrela no céu, aqui é o nosso pátio coberto, tá? Esses aqui são os 2 edifícios educacionais, aqui é um edifício de apoio, aqui é uma área também de apoio, tenho sala dos professores, eu tenho sala dos professores, eu tenho um prédio de administração, prédio não, uma área de administração que também levando os elementos, os mesmos elementos, em todas as partes eles estão distribuídos na área, tá? Piscina, quadras, aqui é o estacionamento, só para o centro de ensino. Aqui atrás eu tenho outra área coberta, aqui eu tenho o laboratório jardim das crianças, né, os estudantes, eles tinham acesso a esse pátio, aqui em cima eles não tinham barreiras para enxergar nada, aqui é um laboratório jardim, porque embaixo são vários laboratórios com atividades do currículo habitual, e em cima era um laboratório jardim, porque eles aprendiam sobre a horta, sobre tudo. Então, a gente tinha função em toda a área. Aqui eu tenho acesso para a área de serviços. Isso aqui é a nossa rua, que foi ambientada também, tudo no CAD. Aqui é aquela área de recuo que eu falei, que mudei um pouco da via, né, para criar esse acesso que não existe, com todas essas áreas aqui de passagem. Essa pracinha também cria um pouquinho de função, essa daqui também cria função, essa daqui ganha quiosques. A gente entra na escola, já se depara com todo esse pátio aberto, ou seja, ampliando de fato a percepção do estudante do que é escola. Né? Eles não chegam e enxergam um prédio, eles chegam e enxergam um pátio aberto, uma área para receber, uma área para eles, enfim, criarem as próprias perspectivas. Aqui a gente dá as ferramentas, mas o sentir é do aluno. Aqui é a Praça Nossa Senhora Aparecida, que foi a santa que desapareceu. Nossa Senhora Aparecida, a santa que desapareceu. Mas vocês entenderam. Aqui a praça, ela continua sendo a santa dessa praça aqui, só que agora a praça realmente tem uma função para receber quiosques, área para ficar, para isso aqui ser ocupado.
de E fato. você trouxe uma outra santa para a praça, né? Outra santa, essa santa vai ficar parecida. Aqui é o nosso cortezinho, tão bonitinho, tão bem feito no CAD, olha que coisa linda, até as árvores. Ai, gente. Enfim, o nosso térreo, tá? Com todo aquele organograma, aquele fluxograma que já tinha passado anteriormente. Essa daqui é o nosso pátio principal, né? O pátio de acesso para os prédios. Vejam que aqui também tem estrela, mas está no chão e de forma desconstruída. Ela não está vista de cara, você não consegue enxergar uma estrela. Aqui do lado esquerdo, a gente tem as duas quadras, essas duas quadras cobertas, com o prédio para um ensino médio. E aqui no lado direito, as salas para o ensino infantil, com a quadra coberta e o parquinho. O parquinho, aqui é a sala dos professores, também sala dos professores. Aqui é o nosso edifício administrativo. Eu chamo edifício, mas na verdade é pavimento térreo, tá? Estou falando edifício, mas é pavimento térreo. Aqui é a nossa portaria. Ela também ela está dividida em 2 pontos, justamente para não criar nenhum confinamento. Vejam que uma coisa que eu não me contive foi criar áreas de circulação. Você não tem nenhum obstáculo aqui para entrar. A criança, o jovem, o adolescente, os pais, a comunidade, enfim, pode usar o ambiente da forma como eles sentirem, porque é justamente essa a proposta. A área aqui, ela está setorizada, mas o ambiente, ele é usado como o coração chama. Aqui a gente tem atividades, ferramentas de ensino, mas como usar o espaço, isso é percepção de cada indivíduo, certo? Aqui é o edifício dos laboratórios, cada laboratório aqui ele tem uma função, e aqui é a área de convivência, cozinha e convivência, tá? Vou descendo mais um pouquinho. Aqui é a parte superior, que daqui tem os prédios, são mais salas, né? Mais salas de aula. Mais salas de aula, mais salas de aula. Sempre com circulação, tem a circulação interna, né? Com rampa e escada, e tem as circulações externas, né? De fuga, como pedia mesmo as observações técnicas para o edifício, que é um edifício de ensino. Aqui tem a área de fuga, tem escadas externas, e a área interna de circulação, que tem a rampinha aqui bonitinha, com a minha escada interna, que também tem um corte lindo, colorido, feito no CAD. Aqui é o laboratório, aqui é a parte de cima do laboratório, e em cima desse laboratório aqui tem um laboratório jardim, que vamos passar. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. O nosso jardim Burla Max. Enfim, vamos descendo as fachadas. Eu lembro que chegou uma hora que você disse assim: eu não aguento mais, eu estou vendo triângulo em todos os lugares. Eu só vejo triângulos, eu só vejo triângulos. Eu falei para Liz, você não está entendendo? Está parecendo que eu só enxergo triângulos. Tudo na minha vida. Eu olho para um bullying, eu enxergo triângulo. Eu olho para a casa de alguém, eu enxergo triângulos. Eu estou começando a ficar louca. Se eu ficar doida, você já sabe, viu? Me amarra no pé da mesa, mas me deixa apresentar. Depois de apresentar, eu amarro, né? Me deixa apresentar. Vou ficar doida, mas eu vou apresentar essas outras. Primeiro apresenta, depois eu manicômio. Pois é, porque é capaz de eu chegar lá e enxergar ainda triângulos. Então, deixa eu apresentar.
Essa daqui são as fachadas. Eu precisei dividir bastante por causa da área, né, que era realmente grande. Mas é basicamente isso. Todas as 4 fachadas, com uma riqueza de cores, porque era isso que eu queria realmente. Esse jogo visual de cor e transparência, de não ter obstáculo, por isso que eu criei essa área aqui central, né? Dessa área coberta com esses pilares em V, esses pilares, todas essas vigas e pilares que vocês estão vendo são metálicas, tá? Justamente para me dar uma flexibilidade maior de vãos. Então, eu tenho aqui essa área central. Isso daqui a gente consegue enxergar somente pela visão superior, que é realmente a ponta da estrela. Mas quem está entrando enxerga um avião em ascensão. Então, é justamente essa sensação que a gente quer realmente, de amplitude, de abertura, de céu é limite. Cresçam, minhas crianças, aprendam, saiam dessa caixa, vão viver. E aqui a outra fachada, a fachada posterior, no fundo, né? A gente está vendo aqui no final, em um layer um pouquinho mais clarinho, o desenho, né? Justamente dessa abertura aqui, e o formato dos nossos prédios com essa cobertura aqui. A ideia, na verdade, dessa era justamente o conforto térmico, tá? Não foi só invenção, não. Esse aqui são os cortes, eu já tinha apresentado são vários cortes de cada área. Esse daqui é o corte nos laboratórios, corte no auditório, corte da implantação geral, né? A gente tem esse recortezinho no terreno. Não, a única coisa que foi feita no terreno foi algumas modificações nos níveis, mas, em geral, não tiveram muitos cortes e aterros. Né? O terreno já estava bem tranquilo para receber a edificação. Mais cortes, mais cortes. Muitos cortes feitos de cada linhazinha. Aqui é a escada externa, toda desenhada. Ai, quando eu olho, chega o olho lacrimeja. Aqui a estrutura do corte também, com toda o detalhamento de cada pecinha que foi escolhida aqui, da nossa cobertura, que ela é bonitona, mas ela precisa funcionar. Aqui é a nossa vista de dentro, esse daqui seria o edifício visto do pátio. Esse aqui é o edifício do ensino infantil visto do pátio. Esteticamente, os dois edifícios são iguais, tá? Eles são espelhos. Vejam que tem triângulo em tudo, viu? Tô falando sério, eu tava vendo triângulo em tudo, tá? Triângulo em tudo quanto é lugar. Esse aqui é o outro corte para o laboratório, com a administrativo, onde a gente tem todas as funções, né, do administrativo para o centro, das coordenações, as salas de reunião, as salas de matrícula, diretoria, a parte de depósitos sanitários, tudo estava compilado nessa única edificação. Toda a parte de administrativa era aqui. A unidade escolar, essas aqui são as fachadas, né? Fachada frontal e exterior. Vejam que a diferenciação frontal não há. Nossa telha é termoacústica, justamente por causa do ambiente, que vai ficar sendo utilizado basicamente o dia inteiro. O dia inteiro entrando para a noite, já que a gente também absorve os estudantes adultos. A varanda tem varanda frente e fundo, que não são áreas somente de corredor, são varandas sem limite de visualização. Aqui a nossa escada externa, e aqui é um corte passando pela rampa e pela escada de circulação interna.
Aqui tem os desenhos dos acessos verticais, tudo desenhadinho, bonitinho. Aqui também é o guarda-corpo da escada e a rampa dos prédios. Triângulo em todos os lugares, porque o coração pedia triângulos e era triângulos que ele queria. Cada estudo de fachada para a elaboração justamente desse desenho, né? Por isso que a estrela ficou assim e os prédios ficaram aqui. Não era esse desenho em primeiro plano. Eu fiquei a posição dos prédios, né? Coloquei eles assim justamente por fachada e da insolação, tá? Isso aqui modificou bastante o layout da implantação, porque é uma das coisas primordiais por conta do tempo em que haverá vida dentro dessas edificações. Mesmo tendo esses bolsões, não tendo esses bolsões de ar quente, por conta da circulação de ar, porque como temos uma varanda frente e verso, a gente tem essa circulação aqui tranquila. A gente tem as duas esquadrias, as duas varandas, saída de ar, circulação de ventilação, para ser uma área realmente confortável. Vou descendo, aqui é mais, são vários estudos. Análise bioclimática, esse daqui é a penetração do sol do ambiente da creche, principalmente das criancinhas, por conta da idade dos usuários, né? Na época, achou importante trazer essa análise na apresentação, por conta da idade, né, dos pequenininhos. Era só comprovar que a gente tem um período de análise da manhã, o período da entrada de sol, a gente tem até essa área que é achurada, então não tinha problema algum em relação à entrada e o uso do ambiente de forma confortável. Aqui é a análise de projeção de sombra, por conta desse edifício aqui, que é o edifício de educação infantil, que a gente precisava saber o horário da sombra no parquinho que ficava atrás do edifício. Né? A gente pegou um horário específico, às 15h30, nos 3 anuais, nos equinócios e nos solstícios, o horário escolhido foi determinado no período de maior atividade, que seria a ideia de trazer essa área aqui no tarde, teria sombra, então eles poderiam ficar usando o espaço pelo maior tempo. Aqui é o estudo da edificação do ensino médio, cada fachada, estudo de cada fachada, hora, onde bate sol. Aqui é a análise do prédio, como eu tinha falado antes, né? Essa ideia da janela de vidro translúcido para usar o máximo de iluminação natural, com venezianas, móveis para promover justamente essa ventilação natural e circulação desse vento nessas duas áreas aqui, que são os dois espaços de varanda que a gente tem, a varanda posterior e a varanda frontal. No superior, as varandas criam a saída de conforto, né? E no térreo é uma projeção que tem a mesma função. A gente continua tendo essa circulação de vento com essa telha que é termoacústica também. As telhas são termoacústicas, os perfis são metálicos e os pilares também são metálicos. E aqui a nossa primeira imagem, a imagem da recepção. O nosso muro com as estrelas e o escudo de Davi, dando essa ligação entre o interno e o externo, sem obstáculos. A nossa portaria, com esse corredor aqui, um corredor para convidar a entrar. E o nosso avião, que na verdade é a nossa ponta da estrela, direcionada ao céu. E aqui atrás, na imagem, vejam que a gente fez um pergolado vazado, ligando a cobertura do laboratório jardim até a cobertura da ponta da estrela, justamente para fazer com que, quando o sol batesse, esse desenho aqui ia se projetar no pátio central.
Essa aqui é a área interna de quem está dentro do pátio. Esses aqui são os edifícios escolares. E essa daqui é a nossa ponta da saída. Aqui é toda a área do pátio externo. É a área de conviver. É um espaço espaço de existir. Aqui é espaço de integração. Essa é a vista para o Laboratório Jardim. A vista do pátio para o Laboratório Jardim. E para essa área do pergolado, que cria esses desenhos no chão. A vista para os edifícios escolares. Aqui são as varandas. E a conclusão desse trabalho que eu tive muito amor em fazer. A proposta do SIM consiste em conceber em arquitetura o espaço ideal para o ensino público digno, de qualidade e eficaz, o qual proporcione aos estudantes e à comunidade o sentimento de pertencimento, acolhimento e reitere a importância do espaço escolar na vida dos jovens. O SIM, através de soluções arquitetônicas, busca desconstruir a ideia de cela de aula, mas sim uma sala de novas ideias, novos parâmetros e perspectivas de vida. Através de um sistema integral de ensino, seguindo os passos do Parque Escola de Anísio Teixeira, os jovens terão atividades ao longo do dia, permitindo melhorar o desempenho escolar, gerando novas oportunidades e deixando de fazer parte do quadro caótico do sistema de ensino público. Comecemos pelas escolas. Se alguma coisa deve ser feita para reformar os homens, a primeira coisa é formá-los. A maravilhosa Lina Bobardi, em Primeiro Escolas Habitat. Coisa mais linda! Que trabalho incrível! Incrível, incrível. Estou feliz em refalar. Dá para ver como você se sente. Como você se sente olhando a Preciso descrever em palavras. Precisa... O que você sente? Eu vejo... ebulindo aí. Me conte aí. O que é que você vê? Uma coisa que realmente está ecoando aqui dentro, de verdade, como ecoou na época que eu me propus a trazer esse tema, é justamente a importância dessa caracterização do pensar, do criar, do agir e deixar com que o outro também traga suas perspectivas. Mas ele precisa ter a oportunidade de se ambientar à ideia do pensar, do criar, dele ser o gerador da solução, de não ser o meio, dele estar dentro daquilo inserido, mas ele ser a ponta do reconhecer o quanto ele é importante, o quanto ele é capaz. E isso só o ensino consegue fazer. Só o ensino consegue criar esse tipo de seres humanos pensantes. Exatamente. E a arquitetura está aí para isso, né? Para a gente criar ambientes propícios para isso. A gente gera os espaços. Essa é a essência do viver o patrimônio. Nosso maior patrimônio isso. Não é a arquitetura, é o ser humano que está ali aprendendo, criando, se desenvolvendo, isso. Cada dia mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, exatamente. E vai sendo construído, vai se construindo, e vai se desenvolvendo. E isso é lindo de ver você, desde lá, o primeiro, segundo, terceiro semestre, vim crescendo, e hoje reapresentar um trabalho que foi feito há 6 anos atrás, que foi apresentado há 6 anos atrás, mas que é o resultado de 5 anos de um processo de transformação que você mostra no seu TCC. Você mostra esse processo, isso. Que esse processo aconteceu com você. Esse processo de lapidação do olhar, de lapidação do conhecimento, de construção e de desenvolvimento pessoal. Isso é incrível, incrível. Por isso a gente tem tanto orgulho. Por isso a docência é uma paixão. Por isso a criação do VOP, do Viver o Patrimônio. Viver o Patrimônio é a consagração dessa ideia, dessa essência. O que é mais importante? É o ser humano que se desenvolve, que cresce. E quando ele cresce, ele se vê agente da sua história. Ele começa a querer buscar o melhor, a ser melhor, a buscar o melhor.
é a tornar a sociedade melhor. Isso é através da educação, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então, como você se sente aí olhando para trás, vendo tudo isso? A Gabriela Orgulhosa. A Gabriela da graduação hoje, olhando para trás, quais foram as maiores dificuldades para criar esse trabalho. Observe como está tudo integrado, né? A luz do conhecimento, a tríade vitruviana. Isso. A tríade vitruviana veio, o triângulo apareceu, a tríade veio para realmente fazer sentido naquela geometria. E eu realmente sinto como um tema genuíno. Foi aquilo que, para mim, fazia muito sentido. E me fazia realmente muito sentir o que eu estava passando. O que eu estava passando, em claro, em teoria, é aquilo que, para mim, fazia bastante... Me fazia enxergar alguns pontos que são essenciais para mim. O não criar limites, não criar obstáculos e criar buscadores, né? Criar seres buscadores. Seres, como você mesmo falou, que gerenciam, que criam a sua própria história. São escritores da sua própria história. Então, a educação, ela, para mim, é um dos pilares para qualquer desenvolvimento. Gerar um pensamento, gerar seres que realmente se caracterizam como alguém que quer fazer, né, não quer só repetir. Para mim, só a educação tem essa função, só a educação consegue abranger, consegue integrar, consegue abraçar essa ideia. E eu, olhando para trás, eu vejo que realmente, para mim, foi maravilhoso, foi transformador. Com todos os desafios que um TFG tem, com todos os perrengues, todos os desafios, as angústias, né, de conclusão, todas as ansiedades, mas tudo isso foi um processo de lapidação e muito transformador para mim. Hoje, 6 anos, olhando 6 anos atrás, foi realmente transformador. E o que é incrível é que não é uma utopia. Você interpreta todos os dados de um modo muito verdadeiro. Você vai nas escolas próximas, você tira fotos da situação atual de cada escola, que não são ambientes propícios para esse desenvolvimento ideal. Mas, por outro lado, você mostra, olha, isso aqui já foi construído em Salvador. Houve um momento em que Salvador possuía uma escola ideal. E ela ainda existe, ela está lá. Não é uma utopia da minha cabeça. Isso é possível. Não. E aí você constrói um espaço baseado lá nos conceitos da Escola Parque, mas que você vai muito além. Vai muito além. Cada cantinho ali foi pensado com muito carinho, com muita atenção. Eu vi a Gabriela Paixão mais apaixonada do que nunca. Meu Deus do céu! É verdade. Eu só me lembro daquele filme. Tava parecendo que eu estava defendendo de novo. Assim, você vê gente morta? Sim, eu vejo o tempo todo. Você vê triângulos? Sim, o tempo todo. Sim, o tempo todo. Todo momento, em todos os lugares. O tempo todo. Cada dia que você vinha para a orientação, tem triângulo na Santa, tem triângulo na praça, tem triângulo na cobertura. Tem triângulos. Eu estou vendo triângulo. Calma. Eu já estava pensando, eu preciso entregar essa apresentação em alguma coisa triangular, porque não é possível. Mas foi muito legal, foi muito legal. Você buscou isso, você buscou, mas não achou nenhuma parte. Nada. Eu fiz assim, olhem, vai ter que ser essa daqui mesmo, vai ter que ser nessa caixinha, vamos colocar isso aqui mais bonitinho possível, mas bora. E hoje, se você pudesse dar algum conselho àquela Gabriela lá do início do semestre, quando entrou na universidade, qual conselho você daria? Se pudesse voltar no tempo e cochichar no ouvido da Gabi.
Se eu pudesse voltar no tempo e cochichar no meu ouvido, eu diria para mim: acredite em você. Acredite muito naquilo que você realmente sente. Mesmo que seja um pouquinho diferente daquilo que esperam, mas faça o que você sente. Que foi exatamente o que eu fiz no TCC. Quando eu parei de fazer o que estavam esperando, o que era o inovador, de fato, o inovador arquitetônico, né? Que era a moda, que era o que estava, né, da novidade no momento. Quando eu fiz o que eu senti como algo genuíno, aí sim nasceu. No início da minha graduação, se eu fizesse realmente o que eu senti desde o início, com certeza eu acho que, não sei, acho que ninguém me segurava, não. Mas ninguém segura até hoje, até hoje. O que segura a gente são as nossas limitações. Então, vamos afastar essas limitações. 2021 chegou. Olha só, hoje a gente está fazendo nossa gravação no dia da lavagem do Bonfim. Né? Hoje é dia da lavagem do Bonfim. Hoje é dia 14 de janeiro, dia da lavagem do Bonfim. O dia que a imagem circulou pela cidade, porque não podemos fazer a nossa tradição, né, que vem aí há anos. Mas ela por causa pela cidade, por conta da pandemia. Mas também foi hoje, graças, né, às boas vibrações, que saiu aqui a notícia de que, a partir do dia 20, nós já teremos vacinação da pandemia, né, vacinação dessa... Tá vendo? Já em Salvador já vai ter vacina. Tá Isso já temos data. Já temos data. Vai começar dia 20. E essa notícia sai num momento tão especial, que é o momento, né, da nossa devoção ao Senhor do Bonfim. E para completar, estamos aqui todas envolvidas em um processo tão positivo, de alegria, de desenvolvimento, né? De amor, de fazer aquilo que a gente ama com tanto cuidado, porque a profissão, a arquitetura, nos convida a construir um lugar melhor, a construir um planeta melhor, a construir espaços melhores. Né? E graças a Deus vamos melhorar. Com certeza, com certeza. E respeitando a singularidade de cada um. Exatamente. Pensando que cada um vai se desenvolver, olhando para esse cada um, né, e deixando que ele se perceba e que ele construa a sua história. Que esse lugar seja a ferramenta para ele ser mais feliz, cada dia mais feliz. Muito bom. Que aquele lugar seja terra fértil e ele seja, sim, a pessoa que planta e que colhe aquilo que escolhe. E não que escolham por ele. Exatamente, exatamente. Coisa mais linda, adorei muito, muito, muito. Por isso eu fiz tanta questão. Olha, a Gabriela tem que estar nesse momento aí no hashtag Orgulho do meu TCC, tem que estar. Gabi, cadê você? Eu te procurando, cadê você? Cadê você? Eu super... Ai, não sei, não, faz 6 anos, será que eu vou lembrar de tudo? Tudo na minha cabeça. Não precisei de nada. Exatamente. Porque estava no coração. Muito bom. O que tem no coração. Exatamente. Parabéns, Gabi, pelo seu trabalho. Parabéns pela sua trajetória, pela sua história. Eu sei que você aí, né, luta, que é uma beleza, que você é uma guerreira. É da raça do bambu, né? Enverga, mas não quebra. Mas não quebra. O vento, ó. Mas a gente tá aqui na Valemolete. Já faz uma dancinha. Parabéns, viu? Lhe agradeço muito por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Sempre uma luzinha. Sempre uma luzinha. E espero você na live de sábado. Vamos fazer essa live sábado. 18 horas. Quero você aqui no @GoPdigital para colocar essa emoção aí para todo mundo ver. Já vou postar um monte de trecho aqui desse trabalho lindo para as pessoas verem como a gente pode criar
construir. Basta acreditar. Eu espero que esse trabalho possa inspirar muita gente que de alguma forma se sente inseguro, que não acredita em si mesmo, que não reconhecem suas ideias, né? Criatividade. Estuda um pouco mais, lê um pouco mais, faz como a Gabi aí, olha, um exemplo de aluno, um exemplo de profissional. Corre atrás, não sabe, pesquisa, lê tanto livro que a gente tem aí disponível, busca, se informa, se atualiza. Esse é o espírito do grupo digital. Vamos nos atualizar sempre, que a gente está aqui para isso, né? Para crescer. Isso, exatamente. Expandir, sempre. Sempre. Muito obrigada, viu, pelo seu carinho. Obrigada. Muito obrigada por atender a esse convite. Estamos juntos. Estamos juntos, viu? O tempo todo. Hashtag orgulho da Prolisa. Orgulho da Prolisa. Beijo. Feliz ano novo, viu? E até sábado, 18 horas. Te espero. Porra, te espero. Beijo. Beijo.